Salve comunidades! Estamos no ar com mais um podcast Papo de Garçom. Eu sou o Maurício Santos, para alguns o garçom poeta, para outros o comunicador cibernético. Costumo dizer que todo garçom é um comunicador. A diferença entre um e outro é que alguns procuram exercer o seu conhecimento na área de alimentos e bebidas, comunicando-se com as pessoas. E assim sou eu, um desses profissionais da área que aí acabou descobrindo que ama a comunicação, além de estar trabalhando com vendas no dia a dia na área hoteleira. No nosso episódio de hoje, estamos trazendo aí duas convidadas para bater um papo com a gente. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória de vida. Hoje teria também com a gente aqui o chefe Wilker, mas infelizmente devido a questão de saúde, questão de gripe, etc., ele não pôde vir, está com a garganta meio estragada. Wilker, um fraterno abraço para você, mas fica para uma próxima vez. Com a gente aqui se encontra a nossa amiga querida, ela que é comunicadora, cuidadora, empreendedora e tem uma história linda tratando-se de conviver com pessoas, tratando-se de lidar com gente. Cecília Lima, querida, seja muito bem-vinda. Maurício, obrigada pelo convite. Um abraço a todos e boa noite, galera. Estamos aí. E, além de tudo, gente, ela é super alto astral. E acompanhando a Cecília aqui, uma amiga aqui da Cecília, de longa data ou de pouco tempo, Cecília? Também é uma longa história, viu? Então temos histórias para contar hoje com a dona Tereza. Eu não vou me lembrar do sobrenome dela, mas vou deixar para ela mesma falar. Ela que é descendente de japonês, né? Dona Tereza, sim, seja muito bem-vinda. Aproxime e fique à vontade. Sim. Boa noite a todos. Sou Tereza Sagayama, professora de arte, e agradecendo também pela oportunidade de estar presente. É isso aí, vamos estender o nosso papo aqui, né? Nosso 5º episódio do podcast Papo de Garçom. Deixa eu deixar uma informação para vocês aqui. Por que podcast Papo de Garçom? Porque eu sou garçom de origem, né? Mas isso não quer dizer que eu só venha trazer aqui garçom, cozinheiro, chefe de cozinha, barman, empreendedores da área de restaurante. Claro, essas pessoas fazem parte aí do nosso mapa de convidados, mas traremos empreendedores, traremos pessoas que têm aí uma história para contar. A ideia do podcast é contar história, trazer para as pessoas informação diante aí da luta de cada um. Eu tenho uma história de vida, a dona Tereza tem uma história de vida, a Cecília tem uma história de vida, e assim vamos falar um pouquinho da história destas pessoas, e a gente espera que você absorva alguma coisa que seja útil para você. A ideia é sempre contribuir. Cê, eu vou começar com você aqui. A gente já tem o quê? Uns 12 anos que a gente se conhece, Cê? Uns 12 anos, né, mano? Por aí. Olha só, é Maurício, mas pra gente amar sempre. Mar no bom sentido de amar. Oh, que lindo. Né? Para não ser mar de maldade, a gente não carrega isso no nosso coração. De jeito nenhum. Né, deixa eu iniciar aqui, gente, a Cecília, ela acreditou muito em mim, em um projeto maravilhoso que eu tenho muito prazer de dizer que fiz parte e aprendi muito com ela, né, que era a Rádio Ozanam Web. A Rádio Ozanam Web funciona, está no ar ainda, Cê? Não, ela ficou 6 anos no ar, mano. Aí depois disso, a gente já começou com outros projetos, né? Como diz, eu sempre ouvi, né? Não me espere para a colheita, porque vou estar sempre plantando. E como você me conhece, é sempre isso mesmo, né? Que bom, plantar. É importante plantar. Não só plantar, mas regar, né? 12 anos de amizade, por exemplo. Acho que você plantou algo aqui, eu creio que eu tenha plantado também na forma de nos relacionarmos, de nos respeitarmos, de nos estender a mão, de estendermos a mão um para o outro. Não só o plantar, mas, né, o regar, o cuidar. Né? O cuidar. Isso é importante. Lidar com gente é bom, não é fácil, mas cuidar é uma arte, né, Maurício? Exatamente. A gente precisa lidar bem com as pessoas, comunicar-se bem para os dias serem melhor. Falando de gente, né, dona Tereza? Você já disse que é professora. Né? Professora de arte, a parte de comunicação. E, nossa, eu tenho paixão por tudo que é a arte. Porque a arte engloba não só a parte de matéria em si, né? Ela engloba sobre a parte da vida, do dia a dia, de tudo. Mesmo
até na parte de gastronomia também, né? Eu gosto muito da parte de gastronomia também. Que é arte Tá? também, Sim, né? muita arte. Quando a senhora entrou no estúdio e aí começamos a ver o pessoal aqui, eu acho que eu conheço, eu mesmo eu conheço de algum lugar e tal. Como é que é para vocês? O professor, né, ele assim, é marcante na vida do aluno, seja ele novinho aí, nos seus 10, 11 anos, depois Com ele certeza. cresce. Como é que é isso? A senhora sempre abordada? Lembra de todos? Não consegue? Lembro. Lembra de todos? É muito gratificante para a gente. Nossa, esse conhecimento, essa lembrança, né? Até ele comentou, eu gostava da aula dela. Eu falei, que bom, né? Então, e as aulas eram bem assim, diversificado mesmo. Quando se trata de arte, eu sou suspeito de falar, Cecília para mim é artista, nata. Tá no DNA dela. Ela está sempre se mexendo. Eu sou mais arteira do que artista, viu? Ela está sempre construindo, criando alguma coisa. Sim. Né? Quando a gente fala de arte, a gente mexe com, digamos, com o íntimo das pessoas, com algo muito particular, muito peculiar em cada um. Sim. Como é que é lidar com as pessoas dessa forma? Porque não é fácil lidar com o ser humano, já é algo difícil, cada um tem uma personalidade. Sim, cada um tem incluindo o artista, ele tem uma personalidade, digamos, um pouco diferente. Sim. É fácil identificar, encontrar o caminho para lidar, embora vocês se formam, né? Vocês têm aí toda uma história para poder estar aí atuando no dia a dia na sala de aula. Como é isso? Explica para a gente um pouquinho. A arte, ela abrange muitos temas, né? Ela é bem assim, é um leque, né? Aluno às vezes fala assim, não sei desenhar. Sabe, porque cada um tem a sua criatividade, né? Então, eu sempre aproveitei dos alunos a criatividade de cada um. Eu não queria nada de cópia. Você, não sei desenhar, então jogue isso para fora, sabe? Daí eles começavam a fazer, não sei, ficou feio. Não, para mim não ficou feio. É a sua criatividade que você está jogando para fora. Então, a gente trabalha também com a parte psicológica também do aluno, né? Sempre ajudando, sempre. A parte a motivação, pedagogia, né? No caso? Sim, a gente motiva muito os alunos. Então, isso é gratificante, quando o aluno começa a se descobrir dentro dele, né? Dentro dele, começa a pôr para fora. Muitos alunos se surpreendem com ele mesmo, às vezes descobrem que tinha algo. Com certeza. Uma parte da música, outra parte da dança, outra parte de comunicação, pintura. E, fora isso, eu sempre trabalhei também em paralelo com artesanatos, né? Então, tem a sua criatividade também. Abrange bastante. Que bacana, que bacana. Né? Você, como você descobriu? Você está sempre envolvida com arte. Você está sempre envolvida com comunicação, você tem seus personagens, você tem seus projetos. Como é que você foi ao longo da vida? Como que você se deu conta? Eu quero fazer algo para que as pessoas vejam. Você não tinha vergonha? Como é que conta isso para a gente um pouquinho? Então, é muito interessante. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e estava falando para ela, né, que eu queria saber o sentido de alguma coisa. Eu tinha 5, 6 anos, eu fazia circo lá em casa. Circo? Montava o circo, os vizinhos iam lá para assistir o circo. Círculo. E a entrada era um palito de fósforo. E até hoje eu não entendo o que era feito com o palito de fósforo. Então eu estava falando com uma amiga esses dias, eu falei, gente, qual que era o sentido do palito de fósforo? Pagar a entrada? Pagar a entrada? Mas e o que eu fazia com esse palito de fósforo depois? Né? Aí ela falou, Cecília, eu já sei. Bom, então me conta, porque nem eu estou sabendo, né? 60 anos da minha vida. Aí ela falou assim, é que você, naquela época, você já era luz. Eu falei, Ela falou, com certeza você acendia aquele palito e você via naquilo. Eu falei, não, agora você está brincando comigo, né? Eu pegava o palito, mas até hoje eu não sei o que eu fazia com o palito. E ela falou, naquela época você já era luz. Aí você começa a fazer uma reflexão, depois com algumas coisas que você falou também. Aí com 12 anos eu entrei numa instituição chamada Sociedade São Vicente de Paulo e cresci.
até meus 40 e poucos anos participando dessa instituição. O que você fazia exatamente lá, Cê? Olha, eu comecei com 12 anos sendo secretária. Nossa, era o máximo, né? Eu ia na igreja, lá eu olhava o pessoal, todo mundo fazendo reunião, e sentava, depois da missa, sentava numa cadeira, falava, gente, o que esses senhores fazem sentado nessa cadeira depois da missa? Até os vicentinos que me vê não sabem dessa história, ou então vai saber um pouquinho dessa história. Essa aqui, tá? Então vai saber um pouquinho dessa história, né? Os vicentinos. Eu sentava e eu falava pro pessoal assim, gente, o que esse pessoal faz depois da missa? E curiosidade de criança, 12 anos, eu falei, vou ficar para ver. Aí fiquei um final de semana, fiquei na missa, depois da missa vi a reunião. Na outra semana fiquei, daí vem o senhor, Augusto Mazo, um beijo grande pro senhor. Falou assim, você não quer participar da reunião? Falei, participo. Aí eu comecei, daí ele chegou e falou para mim assim, você vai ser a secretária. Porque na Sociedade São Vicente de Paulo, a gente tem a regra da Sociedade São Vicente de Paulo, tem uma ata, né? Inclusive a gente tem na sede da sociedade atas de 1902, daqui de Bragança, dos vicentinos daquela época. Então é muito legal essa história. Aí eu falei, bom, vou então, né? E fiquei a minha vida inteira sendo presidente de conselho, presidente de conferência, secretária. Aí nós pegamos comissão de jovens, primeira comissão de jovens aqui em Bragança. Eu fui presidente. Falei, pronto. Aí a gente tinha 500 jovens na nossa mão naquela época. Então foi aí que já começou toda aquela história. Inclusive nós fizemos uma vez um teatro e eu fiz um desafio no teatro, porque tinha aquela musiquinha do Gugu, passarinho quer dançar. E a gente terminou com isso daí. Foi muito engraçado que todo mundo gritava, né? Porque era uma instituição que a gente não tinha dinheiro, criança. Então vamos fazer aquilo que a gente pode fazer. Usar a imaginação. Usava a imaginação, a criatividade. E assim foi a minha vida também durante os 40 anos. Foi nessa instituição, né? E comecei a só trabalhar com projetos. Você continuou desenvolvendo a parte lúdica, digamos assim, da sua vida. Depois eu fui para o Nascer de Novo, depois para a ONG Viva Vila. E assim foram só os projetos que foram aparecendo na minha vida. E tudo, a gente nunca tinha dinheiro, né, Emma? Não era uma situação difícil. Tanto que o TV Rua, ele surgiu, não tinha nem internet na época. Por quê? A gente trabalhava com 40 crianças no projeto Nascer de Novo e 40 crianças de 4 a 12 anos, o que a gente fazia? Eram idades completamente diferentes. Então, a gente inventou TV Rua, a TV que vai até você. Não, minto, naquela época era TV Rua, a TV que dá ibope para o amor. Aí, a gente fazia filmagem. Então, tinha as crianças que uma filmava, a outra fotografava. A gente fazia Jornal Nacional. Aí, olha, Cris, você está onde? Estou aqui na Câmara Municipal de Bragança. Ah, agora a peteca é para você. E é isso a gente fazia. Daí a gente filmava com aquelas filmadoras desse tamanho, né? E passava onde? Não tinha internet na época. A gente ia na praça, punha a televisão na praça, aí tinha uma professora que passava para a gente o fio, ligava na casa dela a televisão, a gente pegava aquelas fitas VHS, Isso. Né? Punha lá, e o pessoal passava e via a programação do TV Rua. Então, isso, há 20, 25 anos atrás, que nem internet existia. Aí foi, daí fui para o projeto Nascer de Novo, então, lá estava no projeto, aí fui para a ONG Viva Vila, a gente continuou fazendo esse projeto com as crianças e tudo, e depois fui para a Vila São Vicente de Paulo. Aí o trabalho continuou, a TV Rua continuou de uma maneira diferente já, uma coisa mais séria, já com internet. Inclusive, a gente tem o canal no YouTube, né? Mais planejado. Já tem um mais canal planejado. É TV Rua, TV que vai até você. Ainda tem o canal no YouTube, então? Ainda existe o canal, tudo direitinho. Tem alguma coisa de material lá? Tem bastante material no TV Rua. Inclusive, entrevistas com advogado, com contadores. É um canal bem gostoso, tá? Olha aí, gente. TV Rua, a TV que vai até você. Pronto, é isso Então, aí. A arte está aí, foi... né? Sim, Tá, com certeza. Tá nela naturalmente. Né? E, ô, Cecília, como é que foi a história de você
criar, na época, a Rádio Osana Web? De onde nasceu essa história? Então, olha aí, outra história. A Rádio Osana. Nós tínhamos lá, na Sociedade São Vicente de Paulo, os missionários que vinham para Bragança. E eles queriam visitar ex-vicentinos. Aí, falei, bom... Aí tinha o Kiko Carvalhal, que na época estava doente, nosso Kikão, amigo. Um fraterno abraço, meu querido. Kiko, City Media, né? Você aqui, hein? Então, daí, o pessoal, Cecília, você precisa visitar o Kiko. Eu falava, nossa, mas faz quantos anos que eu não tenho contato mais com o Kiko, né? Mas, vamos então. Aí fomos visitá-lo. E o Kiko, naquela época, estava de cadeira de roda e tudo mais. Aí ele conversando, ele falou, nossa, eu queria tanto voltar a fazer rádio. Aí eu fui embora para casa, né? Aí a cabeça já ficou. Ele falou que queria voltar a fazer rádio. Fazer rádio. Porque eles Quer faziam dizer, uma rádio comunitária. é um desejo dele, ele estava passando por um momento difícil. Pessoal, deixa eu deixar aqui, pontuar um pouquinho mais sobre a questão do Kiko Carvalhal. O Kiko Carvalhal é um grande amigo da gente. Ele tem uma rádio que chama citymedia.com. Inclusive, tive o grande prazer de passar por lá pela City Media. O Kiko continua na ativa. E Kiko, ele passou por uma questão de problema de saúde, que ele teve a crise de Guillain-Barré, né, causado por a picada de um barbeiro. E ele praticamente renasceu de novo, porque ele não estava conseguindo nem andar direito, se movimentar. E hoje está firme e forte aí. Kiko, um fraterno abraço para você, meu irmão. Será um prazer receber Kiko, você beijo. aqui. Eu te espero. O convite já está aqui oficializado nesse episódio, tá? Para você vir contar um pouco da sua história, da sua trajetória para a gente. A ideia é essa mesmo, estar aqui levando a história das pessoas para as pessoas. Então, aí você se interessou pela fala do Kiko. Fui para a casa dele, nós fizemos a visita, os missionários fizeram a visita, aí eu voltei, aí eu tenho meu tio Mazola, Caipirão da Terra também hoje, que está fazendo um programa muito lindo em Pedra Bela. Ele está com a rádio? Está com a rádio. Qual o nome da rádio? Hoje parece que é Nossa Senhora... Ele está fazendo mais no Facebook. Certo, mas é uma rádio ou um programa no Facebook? Eu acredito que ele está com os dois, viu? Eu sei que ele tem a programação de Nossa Caipirão Senhora... da Terra. Às 18 horas. Na época, quando ele foi para a rádio, era o Caipirão da Terra. E meu tio falava assim, puxa, eu também queria voltar tanto a fazer rádio, porque aqui em Pedra Bela a rádio acabou, não sei o quê. Falei, tio, é a onda, então. Aí eu montei uma rádio pela internet na minha casa. Que é o Zanão Web. Que era o Zanão Web. O Zanão, porque é o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. E meu tio realizando o sonho dele, que hoje o sonho dele era fazer uma rádio levando Nossa Senhora da Pedra para todos os lugares. Hoje ele leva realmente Nossa Senhora da Pedra para o mundo inteiro, né? Inclusive, esses dias eu estava conversando com ele e falei, tio, o senhor tem mais algum sonho para realizar? Ele falou, não, Cecília, você realizou o único sonho que eu precisava. E isso emociona, porque você fala, poxa vida, né? Hoje ele está levando Nossa Senhora para o mundo inteiro. Aí o Kiko, por sua vez, nós ficamos 6 anos na minha rádio, na Rádio Osana. Ele abriu a City Media. E aí eu falei, bom, a minha parada, então, aqui agora já é hora de parar e ir para outros projetos. Ou seja, você foi base, né, para o Kiko, para o seu tio, para mim. Eu te agradeço por isso, né? Gente, a história de Cecília é linda demais. Inclusive, eu tenho a honra de dizer que dentro desse projeto da Cecília Lima, da Rádio Osana Web, ela com esse jeito dela carismático de ser, esse jeito de muita sensibilidade humana para lidar com pessoas, ela teve a percepção de entender que todas as pessoas que faziam parte do projeto dela, da Rádio Osana Web, cada um tinha uma história para contar muito forte, muito marcante, inclusive eu. E daí, com a outra pessoa que não se encontra entre nós, veio um projeto muito lindo que se chama... Laços de Vida. Que é? Um livro. Que é um livro que chama Laços de Vida, onde eu apresento para as pessoas com muito carinho. Eu falo meu livro, mas na verdade é nosso livro, que é a nossa história. Cada um de nós contamos um pouco da nossa trajetória de vida. E eu abracei muito esse projeto, primeiro porque eu sempre tive o desejo, né, de escrever algo. Eu sempre gostei de poesia, de literatura, e escrevi um pouco da minha história junto com um poema. E a Cecília foi quem nos deu asas à nossa imaginação e, sobretudo, para contar a nossa história.
Cecília, foram quantos exemplares na época? 500. 500. 500 exemplares. Você tem algum ainda? Não. Porque foi assim, foi vendido, aí alguns estão emprestando. E eu sempre falava, né? Eu tinha filho único. Os 2 livros que foram escritos, eu só tenho 2, que são os filhos únicos que eu tenho. Foram quantas Cuidador pessoas? eu, e foi o primeiro, e o Laço de Vida, que foi o segundo. Ah, teve o cuidador antes. Teve o Cuidador eu. O cuidador abrange o que exatamente? Fala... Então, o Cuidador eu foi quando nós recebemos da Utilidade Pública Municipal, da Associação de Cuidadores, que também é uma outra situação. Eu trabalhava na Vila São Vicente de Paulo e eu percebia que o idoso estava assim surgindo, né? Como em 2025 agora o país vai ser um país de idoso, e eu falava assim, e cuidador? Né? As dificuldades de encontrar cuidador humanizado, aquele cuidador que fala assim, não, eu amo, brilho nos olhos quando eu cuido. Aí eu fui para Belo Horizonte e voltei, fundei a Associação de Cuidadores de Idosos, que é a segunda no Brasil e a primeira no estado de São Paulo. Isso há 14 anos atrás. Né? E quando nós recebemos Utilidade Pública Municipal, um jornalista que estava fazendo a reportagem com a gente falou assim, por que vocês não escrevem um livro? Cuidador. Histórias de cuidados. Aí eu já fui embora para casa também pensando, né? Mas eu não queria escrever um livro meu. Sabe, eu gosto muito de gente. Até esses dias eu estava falando, era tão bom na época que a gente, né, cantava a música, eu quero ter 1 milhão de amigos. Né? Hoje você vê pela internet, eu quero ter 1 milhão de reais. Né? Eu quero ter 1 milhão né? de amigos. Então, e falei, bom, como que eu vou escrever esse livro? De que maneira que eu vou escrever esse livro? Aí eu falei, bom, vou pedir para o pessoal mandar e-mail do que é cuidar para você. O que é cuidar para você? O que é cuidar para você, Tereza? E as histórias foram chegando. Então, nesse livro tem histórias de cuidador, de advogado, cuida do processo, professores cuidando de criança, cuidador que cuida de animais. Então, cuidador, eu. Sim, você é uma cuidadora, porque a gente começa a fazer isso desde pequeno. Eu cuido de pessoas, eu facilito a vida das pessoas no momento de lazer, descontração. Então, o cuidado, sempre, né? Teu filho vai sair, cuidado com isso. Olha, cuidado, vai cair, cuidado, vai fazer, né? Então, a palavra cuidar, para mim, ela me move assim a minha vida inteira. Sem falar que é preventivo, né? Então, aí surgiu o livro Cuidador Eu, 500 cópias, né? Eu tenho só um, que é o filho único, que inclusive estou pensando em fazer uma segunda edição, inclusive do Laços de Vida. E o Laços de Vida também surgiu nesta época, porque nós tínhamos na rádio. Você chegou a conviver com ela, a Valquíria? Não, eu não conheci. Você não conheceu a Valquíria? Conheci só a história. Então, a Valquíria Okamoto, ela é psicóloga, e ela foi fazer um programa comigo na rádio, porque ela estava com câncer. E a gente fazendo o programa na rádio, olha, você vai se curar, a gente vai escrever um livro, a gente vai contar a sua história para o mundo. E ela faleceu. E 1 semana antes dela falecer, a gente começou a escrever o livro. 15 dias, porque 1 semana antes ela estava comigo fazendo rádio. Aí ela pegou, numa semana antes dela falecer, ela falou para mim, toca essa música para mim, que era Além do Horizonte, também do Roberto Carlos. Aí, quando ela faleceu, eu falei, bom, e agora? Eu queria escrever um livro, contando um pouquinho dela, um pouquinho da história dela. E tinha também a Kyoko, também, que faz 2 anos faleceu de câncer, que também tinha um sonho de falar da cura dela, da Inhaxica, da Nossa Senhora Aparecida. Aí falei, bom, vou fazer o quê? Kyoko é a senhora que foi para Aparecida Isso, durante andando? 20 anos. Isso. Ela foi andando, caminhar? Isso, que divulgou Inhaxica aqui em Bragança, que até hoje tem a igreja reformada por ela, tem a caminhada, tudo. Aí eu falei, bom, vou escrever um livro. Daí eu fiz um livro-ata e coloquei, escreve a sua história, mas esse livro tem que voltar para mim tal mês. E as pessoas foram mandando história. Aí você escreveu a sua, peguei todas aquelas histórias, Kiko. Fiz um novo livro, Laços de Vida, que a gente está agora pretendendo fazer um próximo Laço de Vida. E nós estamos nesse laço de vida, né, Cecília?
Graças né? a Deus. E foi, né? Foi aquela união de todo mundo hoje. A maioria das pessoas que está no livro, a gente ainda tem contato, algumas muito mais, né? E é isso. Então, como escritora, eu acho que foi mais assim mesmo, fazer com que as pessoas escrevessem a história delas. Porque hoje em dia, a carência, né? O povo é muito carente de pessoas, de gente, de abraço, Calor né? humano mesmo, né, Calor Cecília? humano mesmo. Então, eu acho que isso foi muito legal. Tanto que no lançamento do livro Laços de Vida, você estava. No Sim, lançamento, estava, eu sim. Você viu, né? Em 2 horas, nós fizemos o quê? Apresentação com 8 cantores, a entrega de uma cadeira de roda. Foi um evento maravilhoso. Um evento que você olhava assim, você falava, meu Deus, né? Que coisa mais linda. Tem muita gente boa nesse mundo. Muita gente boa. Graças a Deus que tem, né, Maurício? Com certeza. A gente só tem que mudar um pouquinho o olhar daquela história de que da Ibope só coisa ruim. Não. Eu também fujo dessa visão. Inclusive, eu costumo dizer para as pessoas que a gente deve olhar as pessoas de dentro para fora e procurar trabalhar a mente para que prevaleça o que é positivo, porque todos nós temos pontos que talvez não sejam positivos, por um momento, por uma situação, alguma circunstância da vida, né? A senhora, por exemplo, dona Teresa, lida com pessoas, inclusive com crianças, com jovens, né? Sim. A senhora sente também que existe, infelizmente, uma negatividade nessa questão de olhar pessoas, de entender do ser humano? Tem bastante, viu? Os alunos mesmo vêm com uma carência, né? Própria família também, que parece que falta, porque a família, a maioria também trabalham fora. Então, eles se sentem meio que perdidos, falar a verdade. Eles praticamente vão, né, para a escola à procura de... Às vezes, eles procuravam, assim, não tanto a matéria, queriam conversar com a gente. Muitos me procuravam, sabe? Então, a gente ajudava a orientar tudo, né? Acho que falta também essa parte de a humanidade, né? O humanismo das pessoas em si. Ou seja, não é só, como a gente está vendo no mundo, as soltas, muitas vezes está na própria raiz, na base familiar, sim. que está Com desestruturada. certeza. Muitos estão desestruturados, muitos. Isso é. Então, o É que triste. dava assim, para a gente ajudar, orientar, é o que eu fazia, sempre. Que o professor, ele cria um laço, né? Com certeza. Como ela disse agora, É. que é o título do livro, ela cria um laço de vida, né? Laço de vida. Porque ali ele está dando os primeiros passos. Sim, Está dando os primeiros passos junto à sociedade, começando ali certeza. pelo ciclo escolar, ali pela escola, né, onde constrói amigos Sim. da faixa etária, mas também tem ali os professores, né, que são uma espécie de psicólogo também. Também. É. Gente, era tudo. Mãe, psicóloga, companheiras, sabe? Mesmo aqui no bairro, nossa, eu tenho um carinho muito especial por esse bairro aqui. Afinal de contas, fiquei 12 anos e era amizade, assim, de até eu ir na casa, tomar café, me convidam até hoje, sabe? Então, esse laço ficou aqui no bairro. E hoje, essa geração, a senhora vê da mesma forma? Eu acho que não. Eu particularmente creio que não seja mais assim, de chamar o professor, vão em casa, tomar um café, vamos bater um papo. As pessoas parecem que estão sem tempo para outra, é isso? Também. Não sei, é que eu fui assim, muito próximo aos alunos. Eu não considerava assim como os alunos em si. É como se fossem meus filhos. Então, o que eu pudesse dar atenção, eu fazia o possível para dar atenção a eles. Dona Teresa, eu gostaria que a senhora, por gentileza, dissesse para mim novamente o seu sobrenome. Bom, meu nome completo, na verdade, Ai, meu Deus. é Maria Teresa Sagayama Ito de Oliveira Lima.
Meu Deus, eu não vou aprender a pronunciar desse jeito. Sou o Sagayama que eu queria, Sagayama. que eu queria Agora só o identificar, Sagayama. né? Porque quando a senhora apareceu aqui, já com a Cecília, eu perguntei, vi os traços, né? Sim. Orientais aí. Como é que é a sua história? Conta um pouco pra gente. A senhora veio primeiro para Bragança, a senhora sempre é de Bragança? Não, na verdade, assim, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, depois acabei vindo para Bragança, que minha mãe casou com um bragantino, tudo, né? Eu me considero, assim, bragantina nato, praticamente. Meus filhos são bragantinos, meu marido, né? E a arte também, a minha profissão de arte, foi assim, muito contra, porque meu pai queria que eu fizesse, na verdade, medicina. Falou assim, para fazer medicina, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer biologia, então. Nossa. Porque ele pedia federal. Daí eu consegui ir pela federal. Daí ele falou assim, eu não vou para o Rio de Janeiro, eu não vou para lá. Eu já estava em São Paulo, estudando em São Paulo. Daí, para o Rio, eu falei, eu não vou. Quer saber uma coisa? Eu gostei sempre de arte. O que eu fiz? Falei, eu vou casar e vou fazer a minha faculdade depois casada. Foi o que eu fiz. Processo oposto de todo mundo pensa. Foi. Meu pai, nossa senhora, decepcionei ele, né? Mas, quando eu me formei em arte, minha mãe falou assim, agora estou tranquila. Você é professora. Falei, nossa, né? O que será, né, esse recado? É que lá no Japão, ser professora, nossa, é um orgulho para a família, sabe? Então, ela tinha essa ideia. Agora estou tranquila. O professor no Japão, ele é visto da forma que merece ser vista? Sim. É muito valorizado, né? Lá no Japão. Que bacana. Pena que aqui não tem seu valor, mas eu penso assim, não tem seu valor, mas eu me dou valor. Tem que se autovalorizar. Sabe? Sim, é o que eu faço. Falo assim, gente, a arte para mim não é por acaso uma formação. Corre nas veias a arte. Que bacana. Corre. Vou pegar esse gancho que a senhora me deu, essa frase que a senhora usou agora sobre se dar valor. Eu quero aproveitar aqui e falar com você, que é profissional na área de hotelaria, A e B. Eu percebo muitas vezes que as pessoas passam por essa área e procurando, fazer um bico até arrumar algo melhor. E muitas vezes eu percebo também que tem pessoas que estão na área trabalhando e não se valorizam. E além de não se valorizar, deprecia o profissional da área, inclusive o seu colega de trabalho. Eu sou suspeito de falar que eu sou um apaixonado pela arte de servir pessoas. E você que está começando, acredite, é possível ter uma vida boa trabalhando, mesmo que seja servindo pessoas. Talvez não para você ficar ali a vida inteira, que você tenha ali a oportunidade de trabalhar e ter o seu dinheirinho todo mês para pagar a sua faculdade, para realizar um outro sonho de formação, mas o recado é diretamente para você que é profissional da área. Não se autodeprecie. Servir pessoas é um ato de gentileza e algo de grande valor. Eu sou suspeito de falar porque a minha vida eu vivi servindo pessoas na área de alimentos e bebidas. E todo dia eu tenho um aprendizado com a diversidade de pessoas que passam, etnias diversas, pessoas de formações diferentes e que têm histórias bonitas, têm histórias que encantam a gente e muitas vezes elas acabam se identificando com o trabalho, com a nossa postura, com o nosso atendimento e aí acaba nos dando uma pista sobre a vida deles, sobre a sua luta. E muitas vezes ela tem muito mais do que eu, que estou como um simples garçom servindo, mas ela é menos feliz. E eu me sinto feliz em servir pessoas. Então, não deprecie,
o garçom, não maltrate o garçom, não desdenhe o garçom. É uma profissão como qualquer outra. E, como eu sempre digo, eu vivo para servir e sirvo para viver. Cecília, minha amiga querida, história bonita também da Dona Teresa, né? Ah, não. Dona Ela Maria é uma, Teresa Sagayama. ela é uma querida. Sim. Pronto, consegui pronunciar aí o seu nome. Ô, Cecília, eu gostaria que você tem um outro personagem aí. Eu gostaria que você falasse sobre esse personagem. Inclusive, eu andei seguindo e perseguindo você para entender de onde vem tanta criatividade. Mas antes, deixa eu deixar um recadinho aqui. Você que está fazendo aniversário, que tem o seu filho que vai fazer aniversário, você que está fazendo borda de prata, bordas de ouro, você que vai formar o seu filho no fim de ano, eu quero dar uma dica aqui. Se você precisa de um traje a rigor, procure o ateliê a rigor. Vá nas redes sociais aí, no Insta, no Facebook, procure Ateliê a Rigor, da nossa amiga Dona Marta, que tem essa parceria bacana com a gente. Esses coletes que eu uso aqui, ó, essas gravatinhas, é de uma parceria muito maravilhosa que eu tenho com ela. Então, naquele dia especial da sua vida, que você quer estar bem consigo mesmo, precisamos estar bem sempre, né? Mas que você quer uma veste que te faça sentir empoderado, empoderada, procure o Ateliê a Rigor com Dona Marta, que ela é espetacular. Muito elegante, por sinal. Obrigada. Gratidão por essa sua visão, são seus olhos. Você que é o gentil. Você falou de luz, na questão do palito, na brincadeira com o círculo ali, naquele momento lúdico seu quando criança. Mas você tem um personagem que termina com Luz, é isso? Lana Luz. Lana Luz. Lana Luz também foi uma história muito louca, né? A gente brinca que todas as minhas histórias são muito loucas, né, Tê? E aconteceu de que maneira? Gente, eu completei 60 anos. Eu pirei. Por quê? Eu vivi em asilo, eu cresci numa instituição hoje, uma instituição de longa permanência, porque não se pode falar mais em asilo, né? Hoje é instituição de longa permanência. Eu cresci numa instituição. Então, quando eu fiz 60 anos, eu pirei. E eu nunca pensei que eu fosse pirar. Mas o que aconteceu? As pessoas começavam a me falar assim, agora você tem que parar, tem que criar juízo. Gente, a turma fala que a gente tem que perder, eu tenho que criar, até onde vai isso? Não, agora você vai aposentar, você vai poder viajar, você vai poder fazer isso, você vai poder fazer aquilo. Eu tenho que parar. Né? O que a gente falou, começaram a te depreciar. Sim. Não, você tem que criar juízo agora. Falei, gente, criar juízo agora vai ser meio complicado, né? Aí fui embora dormir. Mas fui embora dormir muito triste. Chateada. Falei, Jesus, né? E agora? O que vai ser da minha vida? A vida inteira, né? Eu brinquei, pulei. Pode aproximar mais um pouquinho do microfone. Aí falei, bom, fui embora dormir. Incrível. Não sei se eu sonhei ou se alguma coisa, sabe, aquela coisa, não sei o que aconteceu, mas sei que de repente eu vi uma heroína e falando para mim, peraí, você não precisa mudar em nada não, você é feliz do jeito que você é, vai continuar fazendo aquilo que você sempre fez. E foi uma conversa, eu acho que foi eu e eu mesmo, sabe, aquela coisa, tanto que eu falo, né, Lana Luz, né, a Lana Luz parece assim, não, você, não, eu sou eu. Você, não, você não é, você é eu. E a gente fica naquela... Você com você mesma. Eu e eu mesma. Aí, eu acordei de manhã, falei, peraí, eu vi a roupa da Lana Luz. Falei, vou mandar fazer a Lana Luz. Aí ninguém vai poder ficar me perturbando, né? Cecília, calma, e a Lana Luz entra em ação. E comecei a fazer algumas brincadeiras, mandei fazer a roupa, em uma semana a roupa estava pronta. Falei, e agora? O que a Lana Luz vai fazer? Qual que é a missão dela? Aí já colocaram a Lana Luz voando, e a Lana Luz... E assim foi, os meus amigos, olha a Lana Luz, a Lana Luz. Só que completamente atrapalhada, né? Eu completamente atrapalhado. E começou essa brincadeira. Então hoje, qual que é a missão da Lana Luz? A gente vai
faz a palestra, a gente trabalha com idoso. É o cuidar. Motivar pessoas. Motivar a pessoa. E principalmente numa motivação que a gente vai estar começando a fazer um trabalho agora, Má, que eu tenho uma casa de ração. Né? Qual o nome da sua casa de ração? Empreendedor, Mundo Pets. Mundo Pets. Até você colocou empreendedora. Falei, né? Eu tenho um Mundo Pets. Eu tenho Plenitude 60. Eu tenho uma associação de cuidadores. Né? Aí você... Tanto que foi bom essa fala tua, porque me fez refletir também sobre muita coisa. Obrigado. Aí, eu olho hoje os pequenos empresários, os microempresários hoje, passam por uma dificuldade muito grande, desde a época da pandemia e tudo mais, né? E qual que é esse desafio do pequeno empreendedor? O que ele passa? Porque quando a gente abre uma empresa, nela vai o investimento em dinheiro, vai o sonho do que você vai fazer, do que você quer fazer, né? E isso tudo, chega uma certa hora, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir mais. Porque daí você começa a olhar boletos, contas e contas e contas, e venda e compra. Então é uma loucura danada. É legal? É. Porque a gente vê isso muito fácil na internet, né? Empreenda, daqui a pouco você vai estar ganhando 1 milhão. E a gente vê muito isso. E, na realidade, não é assim. Na realidade, é uma luta, é um desafio diário. E a Ana Luz entrou nessa. De que maneira? Indo lá, falando com o pessoal, batendo papo, que é o que você está fazendo aqui com o Papo de Garçom. Sabe? Trazer essas pessoas para contar a história dela. Que vale a pena você conhecer essas histórias. Motivar pessoas. Então, a Ana Luz surgiu assim. Agora, logo vai estar saindo, né? A Ana Luz fazendo um trabalho em desenho animado, história em quadrinho, que é o cuidador nas escolas. Ensinar as crianças o cuidado com o avô, porque hoje em dia a maioria dos pais trabalham, né, Má? Eles trabalham e as crianças, a maioria das vezes, fica com quem? Com o avô, né? Então, esse cuidado com o avô, essa necessidade de ter sempre um telefone do lado, no caso de acontecer alguma coisa com os avós e tudo mais. Então, a gente vai, a Ana Luz vai estar fazendo esse tipo de trabalho. E aí, tá aí a Ana Luz, a heroína atrapalhada. Para trazer luz para as pessoas, né? É muito interessante você abordar esse tema, essa questão de relações humanas, de cuidar de pessoas. Agora, saindo de casa, estou com uma situação dessa dentro de casa. Meu sogro ele já está bem idoso, né? Ele está bem frágil já e tal. E eu sou muito grato a ele, a minha sogra que já não está mais entre a gente. E a minha esposa, semana retrasada, ela abriu mão do emprego dela para cuidar do pai dela. E agora eu estava passando em casa para falar com ele. Ela estava cuidando dele. Eu falei para ela, olha, é um privilégio o pai ter um filho que cuide dele. Aí ele falou assim, o jeitinho dele, mas é porque ela é boa. Eu falei, ela é muito boa. Ela é boa, a irmã dela é boa, elas são diferentes. Infelizmente, a gente não vê mais, né, os filhos colocando seus pais em primeiro plano. Ele se coloca em primeiro plano, busca a sua estabilidade, realizar os seus sonhos, conseguir aí cumprir com as suas metas, e o tempo vai passando e ele acaba esquecendo que tudo começou porque o pai e a mãe foi aí a pessoa ali, o sopro de vida, né? O intermédio para que ele viesse ao mundo. Infelizmente, a gente vê isso muito fácil no dia a dia. Eu sou grato a Deus por ter pessoas na minha vida que, assim como você tem essa visão humanista, na Tereza a gente percebe isso no olhar, na forma que ela fala, tratando-se da educação. E acho que a gente precisa ser mais gente. A gente estava batendo um papo antes aqui sobre a música do Jal. Você que gosta de música, procure aí. Uma música muito linda, chama-se Gente. Ela vai te provocar a procurar ver a vida de um ângulo mais positivo.
lidar com gente é bom se a gente buscar o melhor do ser humano e não a parte que não é favorável. Todos nós somos falhos, todos nós temos altos e baixos, todos nós erramos, né? Mas quando a gente erra tentando acertar, é um ponto que precisa ser visto com carinho, visto de forma mais humanista. Então, Maurício, vou só aproveitar agora o seu ganchinho, que está vindo para Bragança, inclusive a gente vai inaugurar agora, dia 6 de maio, Plenitude 60. O Plenitude 60 vai estar trazendo para a gente essa coisa do cuidador, mas do cuidador humanizado. Cuidador humanizado. Por quê? Porque a técnica você aprende. Você faz uma faculdade, você faz um curso, a técnica você aprende. Mas e aquele brilho nos olhos do cuidar? Do servir, como você falou, né? E você vê o idoso com respeito, com dignidade. E é isso, nesses treinamentos nossos no Plenitude 60, inclusive agora, dia 22, a gente está tendo em Campinas o curso do Cuidador Extraordinário, né? Para se preparar. Além da técnica, o lado humanizado. Como vocês vão identificar essas pessoas? Porque assim, tudo bem, elas vão atrás da técnica, né? E como é que vocês vão conseguir identificar essa parte humanista, essa parte aflorada de gente para com gente? Maurício, é muito interessante. Você percebe isso no primeiro contato. No primeiro contato com as pessoas, quando elas vão fazer o curso, quando elas vão fazer um treinamento, ou então quando você faz a visita na casa de uma família, onde o cuidador familiar também muitas vezes está cansado, porque é uma profissão também sofrida, né? E você percebe também que ele precisa de cuidado. Então, a nossa proposta é cuidar de quem cuida. Porque, às vezes, ele precisa de um psicólogo, porque ali ele vai estar convivendo. Ele tem que ser líder. O cuidador tem que ser líder. Por quê? Ele vai estar ali convivendo com o idoso, com a família dela, que ela está deixando muitas vezes o idoso na casa dela para cuidar do outro idoso ali, porque é uma profissão árdua. Então, ela tem que estar preparada para tudo isso que está acontecendo. E hoje, a gente sabe que o crescimento no Brasil de idosos até 2025 é muito grande. A pirâmide está assim. E o crescimento de cuidador? Tem muito ou pouco hoje no Brasil? Tem bastante cuidador hoje ou está necessitando? É aquela mesma situação que você falou sobre o garçom. Ainda hoje, tem alguns cuidadores que ele vê como se fosse um nicho. Eu vou para um hospital, ali eu ganho, passo o dia ali, passo a noite e vou embora. E tem uns que não, que realmente você já percebe o dom de cuidar. E é essas pessoas que a gente quer. Tá por perto, fazendo uma rede, crescendo, porque, afinal de contas, né, a gente daqui a pouco também está nessa fase. É verdade. Então, a gente tem que trabalhar. E às vezes até mais cedo, né, Cecília? Às vezes até mais cedo, tem pessoas que descobrem algum problema de saúde. Sim, Alzheimer, ficam acamadas. Parkinson. Hoje, o Parkinson, ela está atingindo pessoas de 40, 42 anos. Né? Que antes, quando se falava do Parkinson, era 75, 80 anos. O Alzheimer se começava com 65, 70. Hoje não. Hoje você vê pessoas com Parkinson com 42 anos. E é isso que veio a proposta do Plenitude. Ela vai estar ali na Pires Pimentel, ao lado do Mundo Pets. Né? Então, dia 6 de maio, a gente vai estar inaugurando. E a gente pede para as pessoas que gostam da profissão, que gostam do cuidar, né? Aquela coisa de sentir o coração quando vê. E tem uma frase muito bonita que está no nosso livro, do Cuidador Eu, cuidar é sentir seu coração fora do corpo, pulsando em tudo que é a vida. Que lindo. Então, essa frase, para mim, foi assim, né? A fase de tudo que a gente faz, do cuidar, do amar. Então, a gente está aí com a Plenitude 60. Você é uma eterna criança, né, Cecília? Você é uma eterna criança, né? Ai, gente, não, preciso criar juízo.
Eu vou criar, prometo. É isso aí, pessoal. Cecília Lima aqui com a gente e a dona Maria Tereza Sagayama, batendo papo aqui no nosso podcast Papo de Garçom. A gente está falando aqui de relações humanas de modo geral, né? Independente da profissão, lidar com gente, respeitando gente e gente cuidando de gente, eu acho que é algo que deve prevalecer para a vida inteira. Não importa onde você está ou com quem você está, entenda que ser humano é respeitar o seu semelhante. Falando de ser humano e de respeitar o seu semelhante, eu quero mandar um fraterno abraço aqui para uma pessoa que eu conheci, né, como cliente no meu trabalho, como hóspede. E eu sou muito de observar. O garçom, ele tem a oportunidade no dia a dia de trabalhar alguns pontos na questão de observar pessoas. Ele trabalha com percepção, antecipação e sensibilidade humana. E tinha um hóspede no meu trabalho ainda ontem e eu percebi que ele era muito ligado à música. Eu percebi, o meu chefe percebeu, inclusive, falando do meu chefe, Ricardo, um fraterno abraço para você aí, tudo de bom sucesso. E o Ricardo comentou, acho que ele é músico, e eu também. E aí, no final da noite, coincidentemente, entendemos que ele era músico e ele me deu, né, uma paletinha. Aqui o nome dele também é Ricardo Guerra, da banda Almanac, né? Ricardo, gratidão, meu irmão, aí pelo agrado, né? Vamos dizer assim, pelo agrado. Banda Almanac. Ricardo é um dos integrantes dessa banda, ele canta, né, nessa banda, é um ótimo músico. Eu tive stalkeei, cara, seu Instagram lá para entender um pouco da sua história. E te deixo aqui um convite de que você quiser vir no podcast bater um papo, fique à vontade, as portas estão escancaradas para você. Grato por sua energia musical, ela chegou até mim, cara. Você, pelo jeito, você faz o que ama, assim como eu. A música na sua vida é forte também assim, Cecília? Olha, eu gosto muito. E tanto que a gente teve a rádio, né? Sim. Durante esse tempo todo. Eu gosto muito de música, eu gosto de arte, eu gosto de gente, eu gosto de tudo. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Lafon. Lafon é técnico de som. Jefferson, né, o nome dele, como ele é motorista de táxi hoje, ele é conhecido como Lafon. Você já pegou o táxi dele alguma vez? Não, não. Você precisa trazer ele aqui, o cara é muito bom. E ele acabou de me ligar. Jefferson, beijo grande para você, Lafon. Né? E eu queria também, Maurício, rapidinho, fica à vontade, agradecer uma amiga muito especial que ela me mostrou esses dias que quando a gente planta, independente da gente querer colher, a gente colhe. Eu estava né, eu tenho o Mundo Pets, que eu já falei para você, e eu estava meio desanimadona, né? Assim, ela chegou e falou para mim assim, era de Atibaia, dentista. Ela chegou e falou para mim, não, eu vou vir aqui ficar com você. Eu falei, mas eu trabalho terça e quinta, eu venho segunda, quarta e sexta aqui para ficar junto com você para te ajudar. Ela veio, ela pintou o chão da loja, ela plantou, ela colocou planta, ela deu assim uma motivação. Antes de inaugurar? Não, já inaugurada, foi agora, fevereiro agora. Que a gente passa por umas dificuldades, sim. Né? Momentos, né? Momentos, fases, né? E ela falou assim, não, eu vou ficar. Ela veio durante 2 meses. Toda segunda, quarta e sexta, me motivando, me colocando para cima. Tem pessoas que nasceu, né? Mesmo com brilho, com luz, né? Então, Beth, eu quero te agradecer muito, muito por tudo isso. E estou aproveitando aqui o Maurício, né? Te agradecer muito por tudo que você fez. Realmente, você me mostrou que quando a gente planta, independente de querer colher, a gente colhe. Então, gratidão eterna para você, viu? Pena que você não vai vir mais, né? Esses dias ela falou para mim assim, Cecília, então agora você não precisa mais de mim. Então eu não vou mais, mas a hora que você me chamar, que você precisar, me chama, que eu estou aqui perto de você. Então isso, mano, valeu a pena por tudo que eu fiz na vida.
por todas as coisas que eu construí, pelos amigos que eu tenho hoje, até aquela amigona que a gente brinca muito, né? Tudo que a gente vai fazer é só bagunça, não dá certo. Hoje eu falei para ela, Tê, quando será que a gente vai sair um dia? E falar, poxa, né? Desde o começo, foi tudo certinho, porque sempre acontece alguma coisa. Sempre. Né, Tê? Tanta história para contar, né? A gente Tanta história para muito. contar. Ô, Cecília. Não, deixa eu te contar essa. Ela vai me matar depois, mas... Né, a gente indo para... Entrega. A gente indo para Foz do Iguaçu. Aí eu, Tê, cuidado com o que você coloca, porque passou lá, negocinho buzina. Ela pegou logo, buzinou, ela não passou, chamaram ela lá, ela assim. Não é minha amiga. Não é minha amiga. Ela tinha guardado o cartão dela dentro de uma bolsinha. Falei, pronto, né? E o neto dela junto. Não é minha avó. Não é minha avó. Detectou no caso. Detectou, mas olha, foi... No aeroporto, isso? No aeroporto. E ela lá de pé, com a perna aberta, com a mão assim, a gente foi só risada. O que a gente se divertiu, eu falei, olha, Tê, não adianta. Eu avisei. Então, são histórias assim que... A vida da gente é feita de histórias, né, Mar? E é gostoso isso, porque a gente tem muito que... Esse é um dos motivos do nosso podcast, para você contar a sua história. Pode ser a história do seu amigo também. É legal, né? História de amigo. Desde que não deixe ele em más lençóis, né? Como dizem. Mas é isso, o espaço é para isso, é para contar história, para aprender um com o outro, né? Acho que a gente precisa fazer mais isso, né, Cecília? Não, é gostoso, abrir né? espaço para que o outro conte a sua história, abrir espaço para que o outro possa falar um pouquinho da sua luta, né? Para que ela venha motivar pessoas. São histórias de superação, que é gostoso também, né, Mar? Com certeza. Você olha assim, são pessoas que superam tanta coisa na vida. O Kiko aí, um grande exemplo, né? Para a gente, né? E a gente não tem como falar, ou às vezes ouvir, né? Que é tão difícil hoje. Tem um senhorzinho que vai lá na loja, ele compra a raçãozinha dele, ele fica meia hora conversando, sabe? Contando a história, o que aconteceu, como que é a vida dele hoje, os filhos hoje fora do Brasil. E é tão gostoso você ter esse tempo, que é tão difícil, né? Hoje as pessoas têm esse tempo para se dedicar a ouvir o outro, né? É verdade. Falando de ouvir, né? Você que tem um filho aí que gosta de ouvir música, que está interessado por um instrumento, nós indicamos para você aqui o Instituto da Capo, o irmão Valdir aqui, o mestre, né, o grande mestre Valdir Gil, do Instituto da Capo. Pensar em colocar o seu filho para tocar violão, ukulele, por aqui mesmo no Parque dos Estados, é só acessar as redes sociais. Tá bom? Tá aí a nossa dica voltada para a questão da música, da arte, de modo geral. E se você pensou também em comprar ou fazer a sua compra, né, no fim de semana, no fim do mês, procure o Mercadinho do Chitão. Estou falando da cidade de Macarani. Mercadinho do Chitão tem um modo diferente de vender, onde deixa você bem, comprando bem e com produtos de qualidade, com ótimo atendimento. É o Mercadinho do Chitão, em Macarani, no médio sudoeste da Bahia. Pode falar, sim, fica à vontade. Maurício, você falando de música, né? Eu toquei violão durante anos na missa. Você tocava, eu nunca sabia disso. Não, coitado dos idosos que ouviam e todo o pessoal que ia na missa, né? Porque era assim, ó. Eu tenho alguns amigos que falam, Cecília tocava assim. Pum, pum. Mas olha, durante 7, 8 anos eu toquei na missa. Tocava lá. Hoje eu não toco mais nada, né? Como diz minha mãe. Tocava violão, não toco, dava aula de inglês. Agora já não dá mais. Né? Inglês. Essa história foi de arrepiar. Gente, não, a gente passa vergonha, depois a gente percebe, né? Eu fui para Londres. Aí minha filha ficou num lugar que ela ia ficar, porque ela ia fazer o intercâmbio, e eu tinha que voltar para casa de uma amiga minha. E tinha que pegar 3 metrôs. E eu não falo inglês.
Estou fazendo inglês agora, mas não falava inglês, né? Aí fui, esqueci de trocar o chip lá do celular. Quando cheguei no metrô, falei, poxa, e agora, o que eu faço? Não consigo falar com a minha filha, porque o meu celular, ela já trocou o chip. Não consigo falar com a minha amiga que vou ficar na casa dela, por quê? Eu também não tenho o telefone dela. Escurecendo naquele metrô em Londres. Eu sozinha. Escurecendo. Eu falei, meu Deus, eu preciso resolver alguma coisa, né? Aí tinha um senhor lá. Aí, como diz aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Eu olhei bem assim para ele. Excuse me, my name is Cecília. My friend live here. E I need telephone, emergency, please. Não me pergunte onde eu achei tudo isso. Eu fui juntando telefone, teléfono. Here, aqui. Ele olhou e entendeu. What's the number? Era o número do telefone da minha filha, Sim. que estava aqui. Eu peguei e falei, Qual o número? daqui. Ele pegou, ligou. Eu, Mariúcha, fala para Lê que eu já estou aqui no metrô esperando por ela. Mãe, de quem é esse telefone? Não sei. Só fala para ela. Thank you, thank you. Gente, foi, olha, essa história rendeu uma semana em Londres, porque a minha amiga falava assim, Cecília, fala pro pessoal daqui o que você fez aqui nessa cidade. Tinha que ser você. Aí eu repetia, tanto que eu não esqueci a história, porque eu tive que repetir isso durante a semana inteira, contando isso. Aí eu falei, gente, a história de que quem tem boca vai a Roma, realmente vai. Você foi? Fui, olha... Meu Deus I do céu. need telephone, emergency, please. Gente, essa é a Cecília Lima. Ela é assim mesmo, super alto astral, cheia de histórias boas para contar, cheia de vida, né? 60, né, Cecília? Muito bem vividos. Né? Olha, com certeza, Vilmar. Não tem vergonha de falar a idade, né? Que tem muita gente que Não, tem agora vergonha de não falar a tem, não. Eu idade. já pirei só no 60 e pronto. E aí, dona Tereza, como é que é ter um amigo como Cecília? Oh, meu Deus. É muito gratificante, viu? Dei aula também para os filhos dela, né? E agora nós reencontramos, né? Então a nossa amizade já vem há muito tempo, assim. Por sinal, em vez de falar garçom, eu tenho uma história que, Vamos olha, lá, ficou. conte, que muito interessa. Foi muito gratificante para mim, né, Cecília? Lembrou. Foi em Portugal. Gratificante. 6 horas da manhã, a gente ia para tomar o café da manhã. Em Portugal. Em Portugal. Em torno de 6h30, eu sei que um garçom olhou assim, ele abriu o champanhe e veio trazer assim na mesa, com uma fruta assim no meio. Falei, Cecília, eu nunca recebi um champanhe. No café da manhã. No 7 horas café da da manhã. 7 horas da manhã. Mas muito educado o garçom. Nossa, muito educado. E ficou na história. Não, a gente né? ficou brincando, porque Ficou o na garçom era história. realmente uma simpatia, uma educação. Nossa, muito educado. E a gente começou a brincar com ela, né? Muito educado. Champanhe. E toda manhã ele pegava, abria o champanhe e vinha trazer assim na mesa. E Nossa, ficou muito marcante aquilo. para vocês verem, né? Um ato simples, Sim, sim. mas que está ali na rotina dele, do dia a Sim. dia. Ele deve repetir todos os dias com pessoas Verdade. diferentes ali. Verdade. E ele repetiu para a senhora, com a senhora, e deixou ali uma marca. Foi. Nossa, para mim Com a foi gentileza, assim, com ato de sabe? profissionalismo. Não sei, marcou muito. E fora isso, eu tinha levado umas lembrancinhas daqui do Brasil. Daí fiz uns chaveirinhos, né? Com bandeira do Brasil, tudo, e dei para ele. Nossa, ele também ficou tão gratificante com aquele chaveirinho, um mimo, Sim, né? sim. Daí eu dei para todos, assim, sabe? Que estavam ali se servindo tudo. Eu falei assim, nossa, é a segunda lembrança que eu tenho daqui do Brasil. Essa é a segunda lembrancinha que eu tenho. Muito da pessoa bacana. do Brasil. É isso aí, aquele movimento que existe, que eu sou adepto a ele, gentileza gera gentileza. Sim, com né? certeza. O ato da gentileza, eu acho que ele deve ser mais praticado,
Verdade. Infelizmente, a gente não vê com frequência mais, assim, as pessoas estão mais secas, sei lá, correndo demais. Mas é a nossa dica. Gentileza gera gentileza, então pratique gentileza todas as oportunidades que você tiver. Hoje eu fui muito bem atendido também aqui numa loja. Um rapazinho aqui, acho que é Gabriel o nome dele, uma loja de material de construção aqui do lado do estúdio. Saí lá para comprar uma tela para fazer um trabalho lá em casa, e a abordagem dele, a forma que ele me recebeu, com calor humano, eu não vi um vendedor vendendo. Eu vi um ser humano trabalhando de forma muito profissional e gentil. Né? E isso é bom quando a gente consegue deixar transcender esse calor humano. Né? Sim. Isso é interessante. A gente fica mais ligado àquele lugar. Quando a gente pensa em comprar algo, tá ali. Eu vou naquele lugar que eu fui bem atendido. A mesma coisa no restaurante, como a senhora aí ficou registrado aí lá em Portugal. Então, ser garçom é um grande privilégio. Tá aí uma história linda da Dona Tereza em Portugal, um ato de profissionalismo também, cortejo e muita gentileza envolvendo aí a Dona Tereza e um garçom em Portugal. A senhora lembra o nome dele, não? Não lembra, né? Não lembro o nome dele. Mas só o fato de ser um garçom, nossa, para mim foi gratificante. Eu fico muito feliz. Porque... A atitude dele, tudo, a atenção dele, nossa, marcou bastante. Esse garçom era no hotel ou... Foi no hotel. No hotel mesmo? Foi no hotel mesmo. Que bacana. No hotel mesmo. É isso aí. Papo de Garçom trazendo para vocês aí a história de um garçom em Portugal com a Dona Maria Tereza e Cecília. Você estava com ela, Cecília, também? Sim. Juntas, né? Sim. Muito bom. É isso aí, estamos aqui com a Cecília Lima e a Dona Maria Tereza Sagayama, trocando uma ideia, batendo papo aqui no nosso podcast Papo de Garçom. Quero mandar aí um fraterno abraço para o canal Sem Limites, original do nosso amigo Dandan, direto de Itapetinga, no médio sudoeste da Bahia, movimentando lá o futebol municipal. Fraterno abraço, Danilo, tudo de bom, conhecido mais como Danilo Palhaço, né? Uma pessoa do bem demais. E no domingo eu tive o prazer de acompanhar o canal Sem Limites, original, acompanhei aqui direto de Bragança Paulista. Cecília, hoje você está com uma empreendedora com a loja que chama Mundo Pet, é isso mesmo? Exatamente, a gente está com o Mundo Pets, né? Ali na Pires Pimentel, 1025, loja amarela, e ao lado Plenitude 60. Então são dois cuidados, né? Ah, você está com outro projeto ao lado. Ao lado, a gente vai inaugurar dia 6. Então Plenitude 60, cuidando de gente. E o Mundo Pets, cuidando de bichos e animais. Cuidando de animais. Aí, pensou em cuidar do seu pet? Mundo Pet é a nossa sugestão aqui nesse episódio do podcast Papo de Garçom. Mundo Pet na Pires Pimentel, número 1025. Número 1025, Mundo Pet na Pires Pimentel, aqui em Bragança Paulista. É a dica para você aí que precisa cuidar do seu bichinho de estimação. E ao lado, você que tem algum caso de necessidade para pessoa idosa, né, para cuidados com pessoas idosas, Plenitude 60 é um projeto da Cecília Lima aí que está iniciando. Só procurar ela lá no Mundo Pet e ela vai dar maiores informações para vocês que estão precisando de cuidador, pessoas que gostam de gente, que lida bem com gente. Cecília, sua loja é nova, quanto tempo ela tem? 2 anos. 2 anos. A gente está fazendo 2 anos agora. A gente pegou bem na época, finzinho da pandemia, né? E ainda estava o lance da pandemia. Então, foi uma dificuldade muito grande, mas era um sonho de 2 pessoas, né? Que era o meu sócio, que esteve comigo até agora em fevereiro, e do meu filho. Meu filho trabalha com a gente, ele é adestrador, banho e tosa, e era o sonho também do Eduardo, também, uma casa de ração. Então, a gente se juntou ali e vamos trabalhar. Que bacana. Foi onde saiu o Mundo Pets. É isso aí. Dona Tereza, a senhora ainda está lecionando ou não? Está dando aula ainda? Sim. Agora eu comecei na minha casa, dando aula de artesanatos. Tem bordado, costura livre, macramê, crochê, tricô, tudo. Que imaginar a parte de arte. Onde a senhora mora hoje em Bragança Paulista? Que bairro é? Na Rafael Colissigno, 41.
próximo à Secretaria da Educação da Prefeitura. Ou seja, a senhora não tem jeito, tem que estar perto da educação. Educação, perto, Tá próximo. E ela vai sempre. estar com esses cursos também no Plenitude 60, tá? Muito bom, muito bom. É isso aí. Que bacana. Agradeço pela oportunidade hoje. Me pegaram assim de surpresa, mas foi muito assim gratificante, prazer. Para a gente também, o prazer foi todo meu. E agradecendo a Cecília de Lima também, que é uma companheira e amiga de sempre. Que só coloca em confusão, né? Né? Gratidão por tudo. É isso aí, como eu disse no início, o nosso convidado não pôde vir por questão de saúde, né? E aí a Cecília me aparece aqui com a dona Tereza. Eu olhei para ela, olhei para a Cecília, falei, sabe, por que não? E ela aceitou. Então está aqui a dona Tereza contando a sua história para a gente, história belíssima. Deu aí até vamos dizer assim, um up para a gente aí nesse episódio. Redes sociais do Mundo Pet. Mundo Pets, né? Entrou lá, Arroba Mundo Pets no Instagram. Arroba Mundo Pets e arroba Plenitude 60. E Facebook também, Mundo Pets, Facebook Plenitude 60 e Facebook Lana Luz, a heroína atrapalhada. É isso aí, estamos chegando aos minutos finais de mais um podcast Papo de Garçom. Eu sou Maurício Santos, para alguns o comunicador cibernético, para outro o garçom poeta, como você queira. Gratidão e próxima segunda-feira estaremos mais uma vez por aqui trazendo para você mais um episódio do nosso podcast Papo de Garçom, com a missão de contar histórias e falar de gente. Fraterno abraço, prosperidade, Deus abençoe, valeu, tchau, tchau.